1 de Pedro. Depois de 2 semanas, irmãos, estou voltando. Esse mês foi muito corrido para mim. Eu sabia que ia ser assim, por conta da viagem de Ibimirim, que eu marquei, depois de marquei, tive que ir de última hora, por causa da minha pós-graduação em Campina Grande também. E semana passada eu estava numa conferência lá em Recife. Mas agora, daqui para frente, a gente dá continuidade na primeira epístola de Pedro. Tu reinicia para mim, por favor. Todos encontraram 1 de Pedro? Diz assim a santa palavra de Deus. 1 de Pedro 2, do 11 ao 17. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivem entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da intervenção dele. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por eles enviados, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus, tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus, honrem o rei. Irmãos, na última vez que estivemos pregando, nós vimos que Pedro trabalhou do capítulo 4 até o 10. Nós vimos que ele falou sobre Cristo como a pedra que muitos tropeçam, a pedra que outros edificam sua vida. E no último sermão que nós ouvimos, nós vimos como Pedro trata a igreja. Ele chama ela de nação santa, que era adjetivos dados ao povo de Israel, geração eleita, sacerdócio real. E hoje nós vamos olhar nesse texto que acabamos de ler, Pedro agora explorará a vida dos peregrinos na sociedade. Vocês viram que ele falou que nós, em relação a esse mundo, somos peregrinos e forasteiros. Por isso que a nossa série se chama Peregrinos. Aí Pedro vai tratar da relação dos peregrinos no seio da igreja. Pedro vai tratar da relação dos peregrinos para com Deus. Ele vai dizer a santidade dos peregrinos, o temor dos peregrinos, nós vimos isso. Depois, a relação dos peregrinos, não mais para com Deus, mas a relação dos peregrinos para com a comunidade local. Ou seja, a relação dos peregrinos não é na questão vertical, dos remidos para com Deus, mas ele tratou da questão horizontal, dos peregrinos para os peregrinos, o convívio dos peregrinos no seio da igreja. E ele vai dizer que tem que ser pautado pelo amor, e nós vimos isso. Hoje Pedro vai falar da relação de nós, os peregrinos, com a sociedade. Pedro vai nos mostrar nessa noite que o comportamento social adequado, ele é resultado de uma disciplina piedosa. Ou seja, do comportamento adequado do remido, ele é resultado de uma vida cristã correta diante de Deus. A fé na esfera pública é resultado da fé na esfera privada. Saiba disso. Uma má-fé vivida na esfera privada vai resultar em remidos que geram escândalo e que, na realidade,
em vez de ser sal da terra, serve de escândalo para o nome de Deus. Pedro vai nos mostrar, irmãos, isso aqui, que essa fé pública vivida nesse mundo, ela é resultado de uma fé vivida na esfera privada. A minha vida em secreto com Deus, ou a negligência da minha vida em secreto com Deus, vai resultar no meu comportamento na esfera pública. Esta é a razão pela qual Pedro conecta disciplina interna com comportamento externo. Veja como ele fala de disciplina interna, aliás, no capítulo 11. Ele diz: amado, insisto em que como a quem? Estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês façam o quê? Se abstenham dos desejos carnais. Aqui quando ele diz, olha, vocês se abstenham dos desejos carnais, aqui o que é que ele está falando? Ele está falando aqui de uma disciplina interna. Os desejos carnais não estão ali na esquina. Ele brota do meu coração. E você veja que da disciplina interna, quando ele diz, olha, vocês se abstenham das disciplinas carnais, ele vai falar agora da disciplina externa, nos versos 12, quando ele diz assim: vivam entre os pagãos de maneira exemplar. Veja, desejos carnais, no versos 11, isso aqui é uma disciplina pessoal, e depois ele diz no verso 12, viva de maneira exemplar entre os pagãos. O que é que ele está falando aqui? Disciplina externa. Comportamento externo. Pedro está nos mostrando nesta noite que todo aquele que é nascido de novo, todo que é regenerado verdadeiramente, não é que recebeu um verniz religioso e botou dentro da igreja, não. Não é isso que eu estou falando desse povo, não. Eu estou falando daqueles que nasceram de novo mesmo, que tiveram os seus corações transformados, tiveram a natureza nova introduzida, inoculada neles. Pedro está falando que todo aquele que é nascido de novo recebe um novo passaporte, que requer uma nova lealdade e resulta em um novo relacionamento com a sociedade. Ele fala aqui que, insisto, ele diz no verso 11, eu insisto a vocês como a estrangeiros e a peregrinos. O que é curioso é que lá em Efésios, ele vai dizer assim, irmãos, vocês, lá em Efésios capítulo 2, precisa abrir não, ele diz assim, só para vocês tomar a nota de rodapé, se vocês quiserem ler em casa, é Efésios 2,19, ele diz assim, irmãos, eu insisto a vocês, aliás, ele diz assim, irmãos, vocês já não são mais estrangeiros nem peregrinos. Se você não entende de regras de hermenêutica, você vai dizer assim, essa Bíblia aqui é o samba do crioulo doido. Porque nós estamos estudando lá em Pedro que nós somos peregrinos. E chega Paulo lá em Efésios e diz, irmãos, vocês já não são mais peregrinos, mas são concidadãos santos. Paulo diz lá em Efésios que nós não somos mais peregrinos e estrangeiros em relação a Deus, irmãos. É em relação a Deus. Quando nós fomos salvos, nós que não éramos povo, fomos agora o quê? Povo de Deus. Por isso que lá em Efésios diz assim, vocês já não são mais peregrinos e nem estrangeiros. Mas em relação a quem? A Deus. Realmente somos não. Aqui, quando ele diz que a gente é peregrino, não é em relação a Deus. É em relação ao mundo. São óticas e esferas diferentes. Então, se você pega esses dois textos, você diz, oxente. Aí, as pessoas dizem, a Bíblia tem contradição. Não, meu amigo. A contradição está no intérprete. É no intérprete que está a contradição. Então, irmãos, quando nós deixamos de ser peregrinos e estrangeiros em relação a Deus, de acordo com Efésios 2,19, automaticamente nós passamos a ser peregrinos e estrangeiros obrigado, Mago. Em relação a quem? Ao mundo. As pessoas que são cidadãos desse mundo, que não nasceram de novo, eles são estrangeiros em relação a Deus. Eles não são povo de Deus. Se nascerem de novo, eles já não são mais estrangeiros em relação a Deus, mas na mesma hora, eles vão passar a ser estrangeiros e peregrinos em relação ao mundo. E aí nós passamos, irmãos, a ser peregrinos em relação ao mundo. Porque o próprio Pedro, ele já repetiu aqui, dizendo que nós éramos peregrinos. No capítulo 1, versículo 17, vê o que é que ele já tinha dito antes.
que ele tinha dito em 1 de Pedro 1,17. Todos encontraram? 1 de Pedro 1,17. Posso ler, irmãos? Ele diz assim: uma vez que vocês chamam pai aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, porte-se em temor durante o tempo de quê, irmãos? Da vossa peregrinação. A minha diz assim: porte-se durante o tempo da jornada de vocês. Então ele já tinha trazido aqui a ideia de peregrino. E aqui novamente nos versos 11 ele insiste. E aí, irmãos, eu quero ver algumas verdades com vocês nessa noite acerca da relação dos peregrinos com a sociedade. Veja o verso 17, por favor. Perdão, irmãos, verso 17 não, versos 11. A primeira coisa que eu quero ver com vocês é que os remidos, os cristãos, são peregrinos e forasteiros no mundo. É a primeira coisa que eu quero ver com vocês aqui. Veja o que é que ele diz aqui, versos 11. Amados, insisto em que, como há estrangeiros e peregrinos no mundo. Vamos parar por aqui e analisar esses dois termos. Estrangeiros e peregrinos no mundo. Irmãos, deixa eu só ajeitar aqui o tablet. Irmãos, a palavra que ele usa aqui, peregrinos e forasteiros, o termo no grego aqui é a palavra paróicos. Paróicos kai parapidemos. Paraicos kai parapidemos. E eu já falei com vocês aqui na introdução de Pedro, que esse termo paróicos vem da palavra, aliás, é desse termo que surgiu a palavra paróquia, que é usado muito pelo romanismo. E dentro do seu contexto, Pedro ele une dois conceitos, irmãos, bastante interessantes, que Pedro usa, que ele já apresentou. Por exemplo, nesse versículo 17 que nós acabamos de ler, 1,17, quando ele diz, durante o tempo da vossa peregrinação, a palavra lá é paroikia. E a palavra que ele usou para peregrinos no versículo 1, do capítulo 1, é a palavra parapidemos. E Pedro usa esses dois conceitos que funcionam como sinônimos. As palavras paroikia e parapidemos, ambas apontam para aquela pessoa que está de passagem em um país. É um peregrino, é um forasteiro. É isso que Pedro está querendo nos mostrar nessa noite. É aquela pessoa que ela é imigrante. É como se fosse uma pessoa que esteja de passagem. Uma pessoa que esteja só passando por ali, mas não tem direitos de um cidadão. É isso que Pedro está dizendo. Olha, irmãos, eu insisto como a peregrinos e a forasteiros. Pedro está dizendo assim, olha, vocês são imigrantes. Vocês são estrangeiros. Vocês não pertencem a esse mundo. E ele diz em termos espirituais. Porque nós sabemos que o cristão, o remido, ele tem dupla cidadania. Nós somos cidadãos brasileiros, mas nós somos, acima de tudo, irmãos, cidadãos celestiais. E Pedro traz essas duas palavras para trazerem duas lições preciosas, riquíssimas. Primeiro é que imigrante não tem direitos e privilégios daquela localidade. E ao mesmo tempo que o imigrante, irmãos, ele sabe que ele é imigrante, ele não coloca seu coração naquele lugar que ele está sabendo que está passando de passagem ali. Ele é imigrante e ele tem consciência disso. Ele sabe que não pode colocar o seu coração ali e nem fazer investimentos ali. Por quê? Porque ele sabe que ele é um peregrino, que ele é um imigrante, que ele é um estrangeiro. Porque ele não se julga pertencente àquele local. Aquele local, ele reside temporariamente. E ele sabe que aquela terra, ele não coloca o seu coração no lugar que ele está passando por ali. Porque ele não pertence àquilo ali. Aquele que reside temporariamente, aquele que é peregrino, que é estrangeiro, numa terra estranha,
ele não tem amparo da terra onde está. Ele nem tem amparo e ele também não visa adotar o costume daquela terra pela qual está viajando. Vocês tiveram já o privilégio de viajar para outro país? Quem em sã consciência viaja para outro país e já começa a querer adquirir os costumes dali? Não, ele não vai nem adquirir. Ele olha aquela cultura, analisa, vê e vai embora. Mas ele não quer adotar os costumes dali. E interessante, irmãos, é que a história de Israel, você vê que é uma história de peregrinação. A começar pelos patriarcas, o velho Abraão e a sua descendência, eles eram peregrinos. Pedro vai falar isso. Moisés também era um peregrino durante 40 anos na terra de Midian, de acordo com Atos, capítulo 7, 29. E no fim, aquela caminhada pelo deserto. E diante dessa história do povo de Israel, o autor da carta aos Hebreus chama esses homens de fé de estrangeiro que peregrinavam pelo mundo. É que interessante o que o autor da carta aos Hebreus faz. Então, diante dessa história, nós devemos perceber o que é que Pedro, sendo conduzido pelo Espírito Santo, está fazendo aqui. Ele está mostrando que os remidos, a igreja de Cristo está espalhada no mundo inteiro, são estrangeiros que peregrinam neste mundo. Jesus diz: eu não sou deste mundo. Eles também não são. Interessante isso, né? Jesus, quem é o exemplo de peregrino desse mundo aqui? É o nosso Salvador. Pai, eu rogo, não só por este, mas por aqueles que hão de crer em tua palavra. Ele disse em João 17. E ele diz assim: eles não são do mundo, como também eu não sou. Nós temos um exemplo de peregrino e estrangeiro nesse mundo, o Senhor Jesus. Eu não sou do mundo, Pai. Assim como do mundo, eles não são. Tu me deste. Eu glorifiquei teu nome na terra. Sabe quem é um exemplo de estrangeiro e peregrino? O nosso Salvador. O capitão da nossa salvação. E a igreja de Cristo, ela tem que ter essa consciência de peregrina, de forasteira. Não é à toa, irmãos, não é à toa que a vida cristã seja retratada como um caminhar, andar de modo digno. Por exemplo, essa figura de andar, de um caminhar. O que é o hebreu? O hebreu é hebreu. Você sabe que o nome Israel é judeu, hebreu. Eles foram ganhando semântica diferente para falar do mesmo povo. E quem é hebreu? Hebreu é aquele que caminha. Isso é o significado da palavra hebreu. É o caminhante, é o viajante. E o curioso é que a vida cristã, ela é tratada com essas metáforas do caminhar, daquele que está caminhando. Você vai perceber em Efésios 4:1, não precisa abrir, Paulo diz assim: andeis digno, de modo digno da vossa vocação. A figura do andar. Depois Paulo fala em Colossenses 1,16, assim como recebesse Cristo, assim também andai nele, arraigado e edificado. E ali ele usa duas metáforas. A metáfora da arquitetura, né, dos prédios sendo construídos, e da figura da árvore que é enraizada. E ele diz, andai nele. A figura do peregrino. E João, na primeira epístola, diz que nós devemos andar como ele andou. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 6. Então você vai ver que não é à toa que a vida cristã, ela é tida no Novo Testamento como esse andar, como esse peregrinar. Então a primeira coisa que nós vimos é que nós somos peregrinos e forasteiros. Mas como é que os peregrinos e os forasteiros se relacionam com a sociedade? Os remidos, vocês querem saber o que são os remidos? Quem são os peregrinos? Eles são os guerreiros espirituais. Mas são os guerreiros espirituais que não lutam para destruir o próximo. Ele luta contra a sua própria carnalidade e contra os principados e potestades. O verso 11 ainda diz: amado, insisto em que, como há estrangeiros e peregrinos no mundo, insiste para quê?
vocês se abstenham, ou seja, se afastem, corra para longe dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Irmãos, a nossa verdadeira luta não é contra as pessoas, meu irmão. A sua luta não é contra o seu irmão em Cristo, meu querido. A sua luta não é contra as pessoas que você trabalha, que você convive. Não é contra os incrédulos. Não é contra as pessoas que nos cercam. Mas sim contra o seu coração, irmão. A sua luta é contra o seu coração. Contra as paixões dentro de nós. É isso que Pedro está dizendo. No texto que nós acabamos de ler, Pedro destaca a necessidade de nos abstermos das paixões carnais. O texto é muito claro. Irmãos, eu insisto, como peregrino forasteiro, que vocês se abstenham dos desejos carnais de vocês que guerreiam contra a alma. Quais são essas paixões carnais? Se você quiser saber, o próprio Pedro responde quais são essas paixões carnais. Só é você abrir no capítulo 4, versículo de número 3, ele vai mostrar quais são essas paixões carnais. Capítulo 4, versículo 3. Quais são essas paixões carnais, de acordo com o próprio Pedro? Posso ler? No passado, vocês já gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em libertinagem, na sensualidade, nas bebedeiras, orgias. Hoje a gente chama de orgias, a gente chama hoje de revoada. Se Pedro escrevesse hoje, ele estava uma revoadinha. E farras, e na idolatria repugnante. Então veja o que é que ele está dizendo aqui. Ele já está dando um catálogo não exaustivo, mas sucinto do que é as paixões carnais. Essas paixões carnais, irmãos, inclui as obras da carne que Paulo fala lá em Gálatas também, para nós aumentarmos os espectros. Mas eu quero dizer a vocês que essas paixões carnais que Pedro diz que nós devemos lutar, que não é fora de nós, mas é dentro de nós, vão além dessas que eu mencionei. Paixões carnais, irmãos, compreendem também orgulho. Você é orgulhoso? Então, você tem paixão carnal para lutar. Paixões carnais também, irmãos, sabe o que é que inclui? Inveja. Um monte de crente invejoso. Inveja de irmãos, misericórdia. Paixões carnais também tem a ver com malícia. Crentes maliciosos. Paixões carnais também tem a ver com ódio. Ódio dos outros. Paixões carnais que Pedro fala tem a ver com os maus pensamentos que caracterizam a natureza caída do ser humano. Essas paixões carnais que Pedro menciona no verso 11, elas guerreiam contra a alma. A fim de quê? A fim de contaminar a alma, a fim de destruir a alma. Veja um invejoso, um orgulhoso, uma pessoa cheia de ódio. Que ser humano feio ele é? É um ser humano feio. Que a pessoa diz, misericórdia. Vê como que ser humano feio. E eu não falo esteticamente. Falo pessoas horrorosas de alma. Eu não sou contra procedimento estético. Não sou. De forma nenhuma. Tem pessoas que eu não sou. Eu sou contra o exagero. Mas procedimento estético de boa. Mas o que eu quero dizer é que, irmãos, cuide de sua alma. Porque não há cirurgia estética do mundo que dê a jeito numa alma horrorosa. Mas não tem jeito. Uma alma horrorosa, cuide de suas almas. Cuide de sua alma, irmão. Cuide de sua espiritualidade. Porque não tem academia, procedimento estético, botox, o que você quiser, que traga beleza para uma alma horrorosa. E as paixões carnais, elas guerreiam contra a nossa alma, a fim de contaminá-la e destruí-la. Os remidos são peregrinos e estrangeiros que peregrinam por este mundo, e não é à toa, irmãos, que Paulo
vai dizer, Paulo não, Pedro, vai dizer isso aqui. Que na verdade a vida cristã, ela é essa luta que nós devemos lutar. Por isso, irmãos, eu digo e repito, e vou repetir isso até morrer. Se nós acharmos que o nosso maior inimigo é Satanás, meu irmão, tu já saiu perdendo logo de cara. Na saída tu já saísse errado. Tu já começasse a abotoar a camisa com o botão errado. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. A pessoa que mais te impede de crescer espiritualmente, a pessoa que mais impede tu avançar e crescer espiritualmente, de tu ser uma bênção na tua casa, na tua família, na igreja, sabe quem é? Não é Satanás não, irmão, é tu mesmo. Tu é o que te auto-sabota. Sabe quem é o maior inimigo para tu ter uma vida de oração? É tu mesmo, brother. Satanás, ele só pega uma marolazinha que tu dá. Tu mesmo. É você. Então, o nosso maior inimigo somos nós mesmos. E aí, Pedro vai mostrar em terceiro lugar que os cristãos que vivem de uma maneira digna, que vivem ajustado com Deus, os remidos são, falando remidos que vivem em obediência, eles são um argumento irresistível de Deus no mundo. O remido que vive uma vida de obediência, ele é um argumento irresistível de Deus no mundo. Veja o versículo 12. O que é que Pedro diz? Vivam entre os pagãos, entre os incrédulos aqui, de maneira como, irmãos? Como? Exemplar. Todas dizem exemplar? Honesta, né? A minha diz, vivam no mundo de maneira exemplar. Irmãos, aí diz assim, olha. Para que, mesmo que ele os acusem, eles quem? Os pagãos, os incrédulos, os que não têm Cristo. Para que mesmo que ele os acuse de praticar o mal, observe as boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da intervenção dele. Que coisa maravilhosa. A vida do remido, a vida do peregrino, é como uma cidade no alto de um monte. Meu irmão, você é vigiado. A não ser que você seja um omisso, negue sua fé e não diga que é cristão nos cantos. Aí você se envergonha do Evangelho. Porque Paulo diz assim, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Tem 3 grupos. Os que se envergonham do Evangelho, olha, sai daqui das 4 paredes, trabalha e estuda na faculdade, olha, caladinho, não quer que os outros saibam que ele é crente, não é. Remido agente 007, nega a fé. Nega a fé. Esse se envergonha do Evangelho. Tem aqueles que são a vergonha do Evangelho. Porque os familiares, o pessoal no trabalho, o pessoal na faculdade assim, oxe, para ser desse jeito, por isso que eu não quero, porque ele envergonha o nome de Cristo. É aquilo que Paulo disse aos romanos, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Claro que ele está falando no judeu naquele sentido. E tem aqueles que é feito Paulo, eu não me envergonho do Evangelho. E a vida do cristão, ela é uma cidade no alto monte. Não tem como não vir. Não pode esconder-se. Os remidos, e eu quero que você entenda, meu filho. Os remidos, eles vivem numa vitrine. Claro que tem muitas coisas que é cobrada de remidos que a gente deve ter que dizer assim, isso daí não tem nada a ver não, viu? Foi feito eu que cheguei em casa, na casa de mãe, com o boné para trás. Após o menino de 11 anos disse, mãe, tu não é crente, tu não é pastor, por que tu anda de boné para trás? Isso não me incomodou, porque eu sei que isso não é pecado, né, irmãos? Então eu disse, não tem problema não, eu fui explicar a ele, né? Mas, claro que tem muitas exigências desse tipo, dessa criança, que não tem nada a ver com a palavra. Mas você vai ver, isso foi uma criança de 11 anos, mas você percebe que os remidos, e entenda, irmão, você vive numa vitrine o tempo todo. Eu via isso na prefeitura quando eu trabalhava. E
que teve coisas que eu olhasse e disse, meu Deus, vê que livramento Deus me deu. Às vezes eu com uma raiva lá, uma impaciência, me segurando, e a pessoa disse, aí depois a pessoa no final veio dar um elogio. Eu digo, se ela soubesse a raiva que eu estava aqui dentro. Mas só para vocês entenderem, irmão, que a gente é vigiado o tempo todo. O tempo todo. E a sua vida está à mostra, irmãos. As pessoas não lêem a Bíblia, mas ela lê a sua vida. Sua conduta, obras e palavras são constantemente avaliadas pelos não cristãos. Você pensa que não, mas o tempo todo e o todo o tempo, as tuas obras, as tuas condutas e palavras, elas estão sendo avaliadas pelos não cristãos. Eles não dizem, mas eles só estão lá olhando o tempo todo e querem constatar se os cristãos vivem aquilo que professam. O tempo todo, irmãos. Estilo de vida que seja reconhecido como bom até pelos vizinhos pagãos. Nesta forma de evangelismo, que Pedro sugere que é o evangelismo de estilo de vida. Não é o evangelismo de boca apenas, que é insubstituível você proclamar o evangelho. Mas que as suas boas obras sejam uma ratificação daquilo que você prega. E por isso que Pedro diz aqui, vivam de maneira exemplar, entre os pagãos, de maneira honesta. Para que mesmo ele acusando vocês de mal, de praticar o mal, ele observe as boas obras de vocês e glorifique a Deus. Então, irmãos, o que é que Pedro está sugerindo para nós nessa noite? Um evangelismo de estilo de vida. Ele espera que em um lugar de os pagãos, os não cristãos falarem mal de nós, esses pagãos estejam entre aqueles que glorificaram a Deus. Jesus já tinha dito, olha, que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem a quem? Que está onde? Exatamente. Toda afiadinha na Bíblia, você, né, irmão? Amém, glória a Deus. Que glorifique ao vosso Pai que está nos céus. O mundo olha para nós, irmãos, e pode discordar de nós e até nos atacar, mas não pode deixar de reconhecer as nossas boas obras que estão nos céus. Vocês sabiam quais eram as acusações que Pedro, Paulo e a igreja primitiva do primeiro século, qual era a acusação que eles recebiam? Eles eram chamados de canibais, eles eram chamados de cometerem incesto, e eles eram chamados de serem rebeldes contra o Estado Civil de Roma. E eu vou explicar por que essas três acusações. Por que eles eram chamados de canibais? Porque os pagãos, quando viam os cristãos fazer a Santa Ceia, e diziam assim, eles se reúnem para comer a carne e o sangue do que morreu para ele. Eles são canibais, não sabendo que a Santa Ceia ali. Então eles chamavam os cristãos de canibais. São uma seita secreta que eles comem um tal de carne e sangue toda vez. Que era todo domingo que os cristãos se reuniam. Por causa do elemento do vinho e do pão. Então eles não entendiam. E quando eles via a esposa com o esposo e dizia assim, paz do Senhor, e chamava de irmão, eles diziam, oxê, eles são casados com a própria irmã. Então era essa acusação de incesto e de canibais e de serem rebeldes ao Estado, porque os cristãos diziam, não, Senhor não é César, Quírios, né, que é o título. Quírios é Jesus, não é César. Então eles diziam, esse pessoal, então eles recebiam essas acusações. Mas o interessante é que quando os líderes romanos iam visitar eles, e isso há relatos na história da igreja, voltava e dizia assim, eu não tenho o que mais fazer com esse povo, porque eles adotam as crianças que são jogadas, os doentes, eles cuidam dos doentes, e os pobres eles dão de comer. Não tenho o que acusar esse povo. E eram as boas obras do cristão que calavam a boca dos pagãos no primeiro século. Essas boas obras, irmãos, nós devemos realizar num ambiente hostil, que nos acusa, que nos defama, diante dos maledicentes. A vida dos cristãos
são uma mensagem evangelística eficaz, uma vez que os pagãos serão impactados e chegarão ao conhecimento da salvação para glorificar a Deus. E ele diz, no dia da sua visitação. Né? No finalzinho ele diz assim, observe as boas obras que vocês praticam e glorifique a Deus no dia da intervenção dele, né? Ou no dia da sua visitação. O que é que significa o dia da sua visitação? Há muita discussão no meio teológico acerca do que Pedro quis dizer no dia da sua visitação. Então, há dois campos aqui que se dividem, mas dividem no sentido bom, irmãos, não é no sentido de se degladiar. Uns vão dizer que no dia da visitação é justamente no dia da visitação no que Deus vai salvar esses pagãos. O novo nascimento, aquilo que Pedro fez, aquilo que o Espírito Santo fez com Paulo, né? Paulo estava lá contra os cristãos no caminho de Damasco e Deus fez o quê? O caminho da graça passou em cima dele e ele foi visitado e foi salvo. Então alguns vão dizer, não, o dia da visitação aqui é o dia da salvação. Deus vai visitar os incrédulos, trazendo salvação. Outros vão dizer, não, o dia da visitação é escatológico. É no dia que Deus vai visitar a humanidade e os cristãos que foram difamados, que foram perseguidos, Deus vai fazer juízo contra esses cristãos. Então, essas duas interpretações. Aí você está doidinho que eu diga, qual é a que eu creio? Eu não vou dizer, vou mandar você estudar e você chegue na sua própria conclusão. Eu quero que você... Que é bom, né, irmão, a gente pegar tudo... Eu quero que você estude e quebre cabeça. Tá? Eu vou deixar você com essa interrogação. Então, saiba que essas duas linhas, elas são importantes. Enfim, você se posiciona depois em relação a isso. Então, esse dia da intervenção, né? Alguns vão falar que é a oferta da salvação e eles vão glorificar a Deus. Outros vão dizer, não, é no dia escatológico quando Deus vai visitar a humanidade, enfim. Essa passagem de Davi de visitação, essas duas maneiras de interpretar, e vocês estudem e vejam aí o que é que vocês entenderam, qual é a opinião de vocês a esse respeito. E aí Paulo vai falar, irmão, se eu falar Paulo, esqueça Paulo, é Pedro, viu? Aqui. Pedro vai falar aqui sobre a submissão no âmbito do governo. Veja o que é que ele diz no versos 13 aqui. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema. Irmãos, vocês sabem que Deus instituiu a família, foi a primeira coisa que Deus criou, por isso que a família é chamada de célula máter da sociedade, ou seja, célula mãe. Antes de existir igreja, governo, Israel, Deus instituiu a família. Mas Deus depois instituiu a igreja, né? Instituiu Israel, mas estou falando assim, instituiu a igreja. E Deus instituiu o governo. Por que Deus instituiu o governo? Ah, mas o governo é corrupto. Claro, o mundo é pecado, né, gente? Só que Deus ele não é um Deus de confusão, Deus é um Deus de ordem. E o princípio de autoridade e dever de submissão são ensinos das Escrituras. Irmãos, não importa o seu posicionamento político, não importa. Mas uma coisa é certa, por mais que seja horroroso uma forma de governo, ela é melhor do que o não governo. Por isso que, por mais que nós estejamos debaixo de um governo que nós não concordamos, é melhor ele do que governo nenhum. As Sagradas Escrituras, ela vai de encontro à anarquia. O governo anarquia. O que é a anarquia? A anarquia é dizendo assim, não existe governo, e não existe lei, não existe regra. A anarquia, ela é combatida com as Sagradas Escrituras. Digo uma coisa a você, irmãos. É melhor a pior forma de governo do que governo nenhum. Você quer saber o que era o mundo? Tire qualquer forma de governo e não existe regra. Aí você ia ver o desmanteiro. Vocês iam ver a bagaceira, onde não há punição para quem rouba, não há punição para quem mata, não há punição para quem estupra. Vocês iam ver aqui, pessoas chegando aqui dentro da igreja, quebrando com tudo. Então assim, por isso que a Bíblia ela não defende a anarquia. A anarquia é a ideia de que não precisa ter governo. Então mesmo num contexto turbulento, como o Império Romano era uma desgraça, irmão, para os cristãos. Mesmo nesse contexto,
Eu vejo cristãos, né, com medo de tal presidente ou de outro presidente. Irmãos, Paulo e Pedro, eles pegaram, foi Cláudio. Paulo e Pedro pegaram Nero, meu irmão. Vocês estão com medo de quem, brother? Os caras pegaram Calígula, a igreja primitiva, no caso, né, depois. Então eu quero dizer a vocês que mesmo num governo turbulento, como era o Império Romano, tendo um imperador insano como Nero, Pedro não recua nem transige. Com a verdade, ele diz, vamos submeter. Agora, essa obediência, ela é incondicional? Não. Daqui a pouco a gente vai ver que o cristão, ele obedece o governo até a página 2. Não é incondicional, daqui a pouco eu vou explicar por quê. Veja o versos 13. Por que é que nós devemos obedecer ao governo? Por causa de quem? Por causa de quem? O início do verso 13, ele diz por causa de quem que eu devo ser submisso? Por causa de quem, irmãos? Por causa do Senhor. É por causa de Jesus, irmão. Não é porque eu concordo que ele é bonitinho, não. É por causa do Senhor Jesus que a gente se submete. Ou seja, a abrangência da submissão é sujeitar-se a toda a instituição humana. E ele diz assim, por causa do Senhor, sujeite-se a toda a autoridade constituída entre os homens. Pedro aborda aqui, nos versos 13, a submissão num ambiente mais geral. O evangelho é marcado por submissão, irmãos. Todavia, qualquer autoridade, qualquer governo não passa de criatura humana. É interessante que Pedro diz assim, sujeitos a toda autoridade constituída, ou qualquer criatura humana. Todo governo, por mais que ele se oponha, pode ser Trump, pode ser Putin, Vladimir Putin, pode ser Benjamin Netanyahu, o que vocês quiserem. Na verdade, todo governo não passa de uma criatura humana. Só que a ausência do governo, que é a anarquia, é uma condição na qual a sociedade é incapaz de sobreviver. Irmão, não sobreviveria se não tivesse governo. Pode ter certeza disso, viu? Se fosse um governo anárquico, não, porque a anarquia é justamente a falta de governo, a falta de ordem, de ética, de padrões. Então, qualquer governo, portanto, é melhor do que o caos. Este é um fato. E se no Estado passar uma lei que me obriga a ir contra a palavra de Deus, aí, meu amigo, a gente desobedece com todo prazer, porque nós temos amparo nas Sagradas Escrituras. Se qualquer lei passar aqui no país e que a gente vir que é contra a palavra de Deus, nós temos que desobedecer ao Estado, como, por exemplo, os 3 amigos de Daniel e o próprio Daniel, no caso que eles tinham que se prostrar e adorar a imagem de Nabucodonosor. E eles preferiram fazer o quê? Ir para a fornalha do que adorar e obedecer àquela ordem absurda. E Daniel preferiu ir para a cova dos leões do que parar de orar a Deus e passar a adorar o imperador. Por exemplo, os apóstolos, quando foram ameaçados, quando foram levados pelas autoridades, olha, vocês têm que se calar, porque se vocês não se calar, vão levar caceta e vão ser presos. Qual foi a resposta de Pedro? O próprio Pedro que escreveu isso aqui. Pedro disse assim, vamos se submeter. Pedro disse, aqui o dedinho, neco de pitibiribas. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Por quê? Porque aquela ordem ali, ela já contrariava a palavra de Deus. Então o cristão, sim, ele deve se submeter a qualquer governo. No entanto, todavia, porém, se esse governo, ele legisla uma lei, que essa lei, ela vai de encontro à palavra de Deus, a gente vai desobedecer mesmo, brother. Com todo prazer. Sem nenhum problema. Porque a nossa obediência ao governo é até quando esse governo está alinhado com o bem. No momento que ele vai transgredir as Sagradas Escrituras, aí nós não estamos obrigados mais, de forma nenhuma, a obedecer ao governo. Por exemplo, quando o Faraó era um governo. Mas quando o Faraó, ele disse às parteiras lá do Egito, quando ele viu o povo de Israel se multiplicando e muito menino nascendo, ele disse, olha, vamos matar logo os meninos. Olha, ele deu uma ordem às parteiras, olha, todos os bebês que foram do sexo masculino, as mulheres eles deixavam que ficava fácil de dominar, né? Mas assim, todos os bebês do sexo masculino sem judeus, olha, pode mandar matar. A gente quer que vocês matem eles.
que é que as parteiras fizeram? Obedeceram? Não. As parteiras, na verdade, desobedeceram a eles. Então, irmãos, quando a autoridade humana me obriga a ir contra Deus, eu não estou obrigado mais a obedecê-lo. Mas enquanto, na verdade, esse governo, claro que nenhum governo ele vai, irmãos, cumprir literalmente o capaz. Todo governo ele é corrupto, irmão. Não tem para onde correr. Não se iluda com o governo, não, irmão. Seja lá qual for. Não se iluda. Mas, na medida do possível, quando o governo ele dá as ordens, a gente se submete sim. Porque o governo, as instituições, elas foram criadas por Deus. Então, nós damos os bons testemunhos e o nosso bom testemunho como bons cidadãos, se submetendo, isso é um testemunho para o Evangelho. A cada autoridade que foi constituída, do imperador, dos governantes, dos procuradores que andam de acordo com a lei, nós devemos de fato se submeter. Então, o verso 13, quando diz, sujeitai a toda instituição, se sujeitai-vos, é claro que esse significado não é uma sujeição incondicional. Tipo assim, por exemplo, olhe, vocês agora estão obrigados agora a não congregar. Agora está proibido falar de Jesus no lugar público. Tu vai obedecer, irmão? Tu vai negar Jesus, é? Não, brother, eu no outro dia compro um megafone e sai gritando por aí. Olha, vocês estão desobrigados. Agora é proibido fazer culto. A não ser que seja no contexto de pandemia mundial, beleza? Não estou entrando nesse método. Estou dizendo assim, sem nada. Não, a gente não quer a fé cristã. Tu vai obedecer ao governo? Não. Então, esse versos 13 aqui, quando diz sujeitáveis, não é uma sujeição incondicional e absoluta. Se o cristão devesse seguir toda e qualquer determinação que procedesse dos imperadores, então ele seria tudo omisso e nenhum ia para a fogueira. Então, eles eram enviados, os procônsulos, para exercer governos das províncias. E quando nós vamos ver, os cristãos, eles não, por exemplo, eles não acendiam incenso a César, por isso que eles eram mortos. Eles não diziam que César era Quírios, que era Senhor. Então, na verdade, irmãos, Pedro está dizendo, nós somos livres. Mas nós somos livres para sermos servos das autoridades. Se elas, não nos obrigam a ir contra a palavra. Porque a lealdade última e final do cristão é a Jesus, não é ao governo. Vocês entendem? Estão entendendo a minha linha de raciocínio? Lealdade última e incondicional é a Jesus, irmãos. É feito, por exemplo, quando Paulo diz aos Efésios, esposa, submeteis ao vosso marido. Aí tem irmãos que pegam esse texto para se tornar um déspota com a esposa. Não. Se o marido ele não cumpre o que está lá em Efésios, que sacrificar da vida pela esposa e ele é desobediente, por exemplo, ela não deve obedecer ele. Por exemplo, o marido diz assim, eu vou agora lhe obrigar a ir contra a fé cristã. Ela diz, não, meu amigo, eu não posso te obedecer, não. Tem um Senhor que é Jesus. Então eu quero que vocês entendam que a lealdade última e final do cristão é a Cristo. Mas por causa de Cristo, a gente se submete ao governo, desde que esse governo não vá contra o Evangelho. E aí nós devemos sujeitar a essas autoridades, enquanto elas nos ordenam e legislam e determinam que esteja de acordo com a vontade do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, repito, se nos coloca na parede e nos obriga a contradizer o Senhor Jesus Cristo, então nós estamos fora e nós ficamos com Jesus e desobedecemos a qualquer autoridade. Então, a gente vai continuar dizendo que o pecado é pecado, e se amanhã o governo vai dizer, não, mas se dizer isso é pecado, a gente diz, não, mas a Bíblia diz que é pecado e acabou-se. A gente não deve se acostumar se a sociedade começa a aceitar alguns pecados como normais, enquanto a Bíblia vai dizer que aquilo é pecado.
Eu não sei se vocês sabiam, mas na Constituição, nas leis do Brasil, até muito tempo atrás, até 50 anos atrás, Renata está aqui, a advogada, ela deve saber com mais propriedade, adultério era crime, né, Renata? Adultério era crime. Aí vai dizer assim, mas por que deixou de ser crime? Porque o governo entendeu que aquele costume se tornou normal, então ele disse, agora não precisa mais ter pena. Mas a Bíblia mudou? Não, ela continuou dizendo que adultério é pecado. Mas o governo disse, não, agora a gente entende por causa dos costumes dessa nova geração que não há mais necessidade de dizer que é crime. Como ela continua dizendo, que vai continuar dizendo daqui a alguns dias que o homossexualismo não é pecado, mas a gente vai continuar dizendo que é. Porque não importa o que o governo diga. É o que a palavra diz. Se passa uma lei aprovando o aborto, nós que somos cristãos vamos dizer, não, o aborto é pecado e acabou-se. Não interessa, irmãos. Não interessa. E a gente pode ir para a fornalha, como Daniel foi. Não tem problema. Ah, mas vão ser mortos. Está aqui meu pescoço, morro como um mártir. Glória a Deus por isso, que privilégio imenso. Versos 14. Seja aos governantes, como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Vocês percebem que a autoridade, ela é instituída com Deus, de acordo com o versículo 14, com duplo propósito. Vocês perceberam qual é o duplo propósito das autoridades? Punir o mal e honrar os que fazem o bem. Promover o bem e cobrir o mal. Pelo menos esse é o propósito. Né? Na prática, a gente às vezes acha que nós sabemos que às vezes nem sempre é assim. Em certas ocasiões, a obediência não é obrigatória se a ordem do governo humano for contra a vontade de Deus. Mas Pedro está mostrando aqui que nós sabemos, irmãos, nós sabemos que com todo o caos, a lei ainda é boa, porque por mais que a gente não veja tanta a punição sendo aplicada como a gente gostaríamos que fosse, mas a gente vê que se perturbar, vai pessoas presas. Eu não sei se vocês se recordam que teve acho que há 4 anos atrás, que teve uma greve da polícia. Eu estava até na casa de Soraya, a filha de Rosemary, a gente fazendo um culto. Já começou o noticiário, olha, estão arrombando loja, estão arrombando tudo. E os cidadãos de bem foram flagrados pelas câmeras roubando fogão, geladeira. Tinha uma senhorinha que passou no tipo, eu me arrependi, estava com fogão arrastando na cabeça. A cidadão de bem, ou seja, aquela pessoa só não rouba, não é porque ela é boa não, é porque ela sabe que ela vai ser presa. Irmãos, se dissesse assim, olha, tem uma semana que vocês podem praticar o que quiser, que não vai dar nada para vocês. Vocês iam ver o que ia acontecer. As pessoas arrombariam lojas, prédios, casas, roubariam, estuprariam, porque é isso que está no coração. As leis, ela dá uma refreada na pecaminosidade do ser humano. Se não existissem leis, irmãos, se fosse anarquia, vocês iam ver um monte de demônios vestidos de carne e de sangue. O ser humano, ele é mau, ele é perverso, por isso que Deus institui as autoridades para que possam punir o mal como se fosse um freio. Porque se não houvesse isso, irmãos, por mais corrupto que seja, vocês iam ver o desmantelo aqui. Então, o que o cristão deve esperar de uma autoridade civil? Que a autoridade civil, ele não pode querer saber se a pessoa é rico ou pobre, qual a cor da pele, não quer saber. A autoridade civil, ela tem que punir o mal e honrar aqueles que fazem o bem. Esse é o princípio máximo. E é isso que nós cristãos devemos esperar de todos os governantes. E é isso que Deus espera de toda a autoridade. E aí os versos 15. Pois é da vontade de Deus que praticando o bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. A obediência civil, ela expressa muito bem a vontade de Deus para o seu povo. Especialmente quando esse povo de Deus, ele é caluniado, ele é perseguido e ele é despojado como eles estavam sendo aqui no Império Romano. E quando Pedro diz no versículo 15, pois é da vontade de Deus que
vocês silenciem, que vocês calem a boca dos insensatos, praticando o bem, o que Pedro está dizendo em outras palavras é o seguinte: um exemplo vale mais do que 1000 palavras. A gente não diz isso? É isso que está dizendo aqui. Que o exemplo fala mais do que 1000 palavras. Um testemunho irrepreensível é melhor do que discursos eloquentes. A prática do bem é um argumento irresistível, irrefragável, irrefutável, que tapa a boca daqueles que se insurgem contra a igreja. Infelizmente, muitas acusações contra a igreja é por causa do mau testemunho dela, só que tem muitas coisas que a igreja faz que as pessoas se calam de bem. Mas, irmãos, você quer calar o mundo? Faça o bem. Quer calar a boca dos acusadores contra a igreja? Você que é a igreja. Não olhe para a igreja, não. Você é a igreja. Quer calar a boca dos outros? Pratique o bem. Porque o bem e o seu exemplo praticado vai calar a boca do mundo incrédulo. E aí Pedro diz que é da vontade de Deus, é que o seu povo, a igreja, viva de uma forma honrada e irrepreensível, a fim de que os incrédulos, os pagãos, os inimigos da cruz de Cristo não tenham base legal para acusar. Não tenham acusações legítimas por meio de uma vida conduta e ilibada exemplar. Os cristãos podem e devem revelar a ignorância das acusações feitas contra o evangelho, feitas por homens insensatos. E por isso que Pedro diz, cale a boca dele fazendo o bem. Faça o bem, irmãos. Porque fazendo o bem é o seu testemunho eloquente. Os cristãos, eles devem praticar o bem, esperar se submeter ao governo e sabendo que esperando desse governo que ele puna o mal, honra aqueles que fazem o bem, e esse é o princípio máximo. E aí, mas ninguém faz o bem porque eu vou fazer. Tu faz o bem para os outros ou para o Senhor? A quem fazer se ninguém faz? Meu amigo, tu tem que fazer as coisas, brother. É para quem tu faz, brother. Tu faz para quem? É para aparecer? É para os outros verem? Ou tu faz para a glória de Deus? Porque a Bíblia manda tu fazer as coisas é para a glória de Deus, não é para os outros. Quando Jesus fala das boas obras, ele diz assim, faça as boas obras para que os incrédulos façam o quê? Glorifique o vosso Pai que está nos céus. Ninguém faz, meu amigo, o povo pode fazer, eu estou fazendo é para Deus, porque no final das contas, a única história verdadeira que vai valer é a história que Jesus vai escrever a meu respeito. Mas ninguém está vendo. Jesus está vendo, brother. Isso não é suficiente para tu, não. Ele está vendo. Não importa se os outros veem, Jesus está vendo, meu irmão. A não ser que para tu seja melhor a glória dos homens e receber os elogios dos homens do que Jesus. Mas fulano não faz. Irmão, você não tem que deixar de fazer porque os outros não fazem. Está agindo feito criança, é? E diz, mas por que ele também não faz, pai? Meu irmão. Pergunta quem é teu rei. Quem é teu rei, irmão? É um governo? É um Messias de 10 dedos ou de 9? Quem é o teu rei? Qual é o poder máximo que tu coloca a tua confiança? Diante de quem tu dobra os teus joelhos? Essa é a pergunta de hoje. Tu teme a quem? Não é a quem você se submete. Não é a quem você presta serviço. É a quem você teme. Tu teme a quem? Porque o texto é muito interessante. O que ele vai dizer daqui a pouco. Temam a Deus. Ele não manda a gente temer os homens. Temam a Deus. Veja o que é que ele diz, verso 16. Verso 16 e 17 para nós finalizarmos. Vivam como pessoas livres,
mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. O que é que ele está querendo dizer assim? Não, algumas traduções dizem assim, não use a graça tendo pouco cobertura à malícia. Sabe o que ele está dizendo assim? Olha, não fica usando a graça de Deus, o fato de ser salvo de uma vez para sempre. Eu vou fazer o que eu quero. Pedro diz, olha aqui, ó, o dedinho aqui. Não usem a graça de Deus. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Ou seja, já que eu sou livre em Cristo, já que eu sou salvo de uma vez para sempre, poxa, então eu vou usar isso para atolar o pé no meu pecado. Pedro diz, olha aqui o dedinho aqui, não faça isso. Não use a liberdade para fazer o mal. Verso 17, tratem todos com o devido respeito. Amem aos irmãos. Temam a Deus. Honrem ao rei. Veja que interessante. Trate todos com respeito. Meu amigo, você tem que respeitar aquele cara que tem poder no governo, mas você tem que respeitar o garçom que serve a você. Se você é cristão, procure saber o nome dele, para tratar aquele garçom que lhe serve com dignidade. Eu já vi cristãos daqui, ridículos, irmãos, que não estão no nosso meio mais, mas que já passou por aqui, inclusive já passou até na salvação eterna. De dizer assim, eu estou pagando e eu vi tratar o garçom como um animal. Eu disse, como é que a pessoa faz um negócio desse? Pedro diz, olha, a gente tem que tratar todos com respeito. Seja o frentista que abastece o seu carro, seja o garçom que vai servir você. Isso são pessoas, irmãos. Só um interesseiro e uma prostituta que fica tratando os que têm poder com interesse e aquele que não é nada com desrespeito. Não é assim que age o cristão. Jesus não agiu assim, irmãos. A gente trata todos com respeito. Até o pessoal que seja homossexual, a gente tem que tratar eles com respeito. Respeito. Porque Deus pede que eu trate eles com respeito. Não é para maltratar, não. É para tratar todos com respeito. Porque isso glorifica a Deus. O verso 16, como nós lemos, nós somos servos livres. A ética cristã começa na liberdade. Mas nós vimos no verso 17. Pedro, no verso 17, nós temos 4 mandamentos aqui. Tratai todos com honra. Todos com honra. O cristão deve tratar todos com o devido respeito, irmãos. Independente de sua posição na sociedade. Todo ser humano ele é digno de respeito. Não significa que você vai concordar com aquilo, agora você vai respeitar. Concordar não. Porque as pessoas fazem essa confusão. Quando a gente diz tem que respeitar, ele diz assim, eu está concordando com ele? Não, de forma alguma. São coisas distintas. Todo ser humano ele é digno de respeito por ser uma criatura feita à imagem e semelhança de Deus. E Pedro está mandando a gente respeitar, sabe quem? Pessoas que crucificavam. Do Império Romano. Depois ele diz, amai os irmãos. Olha aqui, ó. A confraternização. Carlos Queiroz, toda vez na quinta-feira, pede aqui em oração que a gente tenha união entre a gente. É uma coisa muito bonita. Essa irmandade, essa fraternidade. Essa é a palavra, fraternidade. Qual que é que ele diz? Amai os irmãos. Tem irmão que não ama os irmãos, irmão. Claramente. Você vê que ele não ama os irmãos. A maneira bélica que trata os irmãos, que você diz assim, rapaz, esse camarada nasceu de novo mesmo. A igreja é a família de Deus e o que identifica os verdadeiros filhos de Deus é o amor praticado entre os outros. Pedro já tinha dito, nós já temos estudado o amor fraternal, que ele falou a palavra ali, filéus, Filadélfia, e também usou a palavra ágape. Nós estudamos aqui a relação dos peregrinos com os peregrinos. Tratai todos com honra, amar os irmãos. Terceiro mandamento, temei a Deus. Isso é interessante. Temei a Deus, versículo 17. Temei a Deus. O temor de Deus é o princípio da sabedoria, diz Provérbios 1:7. Temer significa reverência, respeito, submissão a Deus e à sua palavra. O temor a Deus, irmãos, é a base da piedade cristã. Você teme a Deus? Porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. E por último ele diz assim, honre o rei. Vê que interessante, ele não manda a gente temer o rei. Ele manda a gente temer a Deus e honrar o rei. Só que ele não mandou honrar os seres humanos também, tratar os todos com respeito. O que é que ele está dizendo assim? Olha, trate o rei como você trata qualquer ser humano. Vocês perceberam a lógica de Pedro? Ele não está dizendo aqui, olha, trata o rei de uma forma diferente. Não, ele diz assim, olha,
Vocês que são cristãos não têm que tratar todo ser humano com dignidade, então pronto, respeita o rei também. Porque ele é um ser humano, é isso que ele está dizendo, ele está dando uma cutucada, ele é uma criatura. Então, respeita ele. Mas ele não está mandando tratar o rei como diferente de que eu trato um servo, não. Submissão cristã não aceita a absolutização do Estado e nem a divinização do rei, porque o imperador romano é tratado como uma pessoa divina. O rei deve ser honrado de tal modo que o amor pelos irmãos e o temor a Deus não sejam violados. E na política eu percebi que esse texto foi quebrado, porque os irmãos viam uma pessoa que pensava diferente dele e já queria rasgá-lo no meio. E aqui a Bíblia diz assim, e o texto está mostrando aqui, que o rei deve ser honrado, mas de tal modo que o amor pelos irmãos e o temor a Deus não sejam violados. A gente ainda está elaborando, está quase pronta a constituição aqui da igreja, o estatuto da nossa igreja. E um dos itens da nossa igreja, eu quero adiantar para vocês, nos estatutos, que a gente vai deixar bem claro aqui para vocês, é que vai ser proibido falar de política em púlpito ou trazer político para cá. Nunca trouxeram, mas um dia a gente vai morrer, né? E o que a gente viu, proibido, meu irmão. Proibido. Ridículo isso aí. Que é lugar para falar da palavra de Deus, não é para falar de político, não. Seja ele qual for. E aí, para encerrarmos, a mesma honra que dedicamos ao rei, dedicamos a todas as outras pessoas, nem mais nem menos. Assim como devemos tratar com honra um escravo, na época tinha escravo, um idoso, uma criança, um estrangeiro, devemos tratar com honra o rei. Se aqui chegasse a governadora ou o prefeito da nossa cidade, é para tratar ele de igual tratar qualquer um aqui. Mesmo jeito. Nem destratá-lo e nem tratar melhor do que vocês. Entendeu? Porque a gente tem dois extremos. A gente pode, olha, não é para tratar com privilégio não. Aí o que a gente faz, começa a dar patada. Não, não é para dar patada não. Você não sabe ter equilíbrio não. Trate ele com normalidade. Pronto. Para eu mostrar que eu não preciso, que eu não estou privilegiando ele, eu não preciso maltratar ele, entendeu? A gente não tem equilíbrio. Aí para mostrar que eu não estou privilegiando, o que é que eu faço? Dou as costas, não falo. Não, a gente vai, fala e abraça. Feito abraça qualquer um que chegar. É isso aí, irmãos. Essa é a palavra. Semana que vem a gente continua nessa série expositiva de 1 de Pedro. Deus abençoe vocês todos.